Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio, O Inexplicável. Quem me conhece há algum tempo saberá que tratei deste assunto há muito tempo, quase no início do canal do YouTube, O Inexplicável. Certo, naquela época eu fiz de forma muito superficial, razão pela qual decidi retomá-lo e aprofundá-lo. É um dos enigmas mais persistentes, fascinantes e perturbadores do nosso mundo. Um must para os amantes do mistério como nós. Estou falando, obviamente, dos homens de preto, os Men in Black. Não estou me referindo aos filmes de Hollywood com Will Smith e Tommy Lee Jones, mas a algo muito mais misterioso, obscuro e para alguns aterrorizante. Fiquem confortáveis, coloquem fones de ouvido se puderem e preparem-se para descobrir um dos maiores enigmas dos nossos tempos, como ninguém nunca contou para vocês. Eis então os homens de preto, guardiões de segredos alienígenas. Nas origens do mito, os homens de preto, ou MIB Homem de Preto, são uma figura icônica da mitologia UFO moderna. O mito deles não começou com um filme de ficção científica, um livro de narrativa ou uma imaginação fervorosa. Eles têm suas raízes em verdadeiros episódios misteriosos e controversos que remontam aos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. As primeiras menções dos homens de preto surgem no contexto dos avistamentos de OVNIs, que começaram a capturar a opinião pública nos anos 40. Esses indivíduos misteriosos, sempre descritos com roupas escuras e comportamentos incomuns, se apresentavam a testemunhas de avistamentos de OVNIs para intimidá-las e desencorajá-las a falar sobre sua experiência. Um dos primeiros casos relatados desse tipo é o de Harold Dahl, um pescador que em junho de 1947 relatou ter vivido um evento extraordinário. Perto da ilha Maury, no estado de Washington, Dahl contou que viu 6 objetos voadores não identificados sobrevoando o Puget Sound. Um deles parecia ter problemas mecânicos, liberando fragmentos metálicos incandescentes que caíram na água, danificando seu barco e matando seu cachorro. Poucos dias depois, Dahl foi abordado por um homem vestido de preto que, com extrema calma, o aconselhou fortemente a não falar com ninguém sobre o que havia visto. O homem, segundo Dahl, sabia detalhes do avistamento que ele ainda não havia revelado a ninguém e que não haviam sido tornados públicos. Como era possível? De onde ele obteve essas informações? Infelizmente, a história de Dahl foi posteriormente rotulada como uma farsa. Então, seu encontro com um homem de preto também foi considerado uma mentira. No entanto, aqueles que acreditaram em sua versão dos fatos consideraram isso o primeiro avistamento de um MIB. Um personagem que surgiria em muitas outras histórias nos anos seguintes. Mas uma coisa precisa ser dita. Para entender a origem e a disseminação do mito dos homens de preto, é fundamental considerar o contexto histórico em que nasceu. Eram os anos 40 e 50, os anos da Guerra Fria, com tensões geopolíticas crescentes entre Estados Unidos e União Soviética. O clima de paranoia e segredo permeava todos os aspectos da sociedade americana. A ideia de que o governo poderia esconder informações sensíveis ou que poderiam existir agentes secretos trabalhando para encobrir a verdade se encaixava perfeitamente naquele clima. Além disso, os avistamentos de OVNIs estavam aumentando exponencialmente. A mídia dava grande destaque a esses fenômenos e a ideia de um possível encobrimento por parte do governo ou de entidades desconhecidas encontrou terreno fértil na imaginação coletiva. Mas deixemos de lado por um momento tudo isso e nos concentremos mais nessa figura. Eis como eram descritos e o que se dizia sobre o seu modus operandi. Cara a cara com os homens de preto. Os depoimentos sobre os homens de preto apresentam um quadro surpreendentemente coerente. São geralmente descritos como homens vestidos de preto, da cabeça aos pés, ternos escuros, gravatas pretas, camisas brancas impecáveis e sapatos brilhantes. Frequentemente usam óculos escuros para esconder seus olhos, ou talvez adicionar um elemento extra de inquietação à sua aparência.
Fisicamente, são às vezes representados como pessoas de estatura média, com aparência extremamente arrumada, com um ar impassível e inexpressivo. No entanto, algumas descrições atribuem a eles características incomuns ou até mesmo inumanas, como pele extremamente pálida, mãos sem marcas distintivas, como veias ou calos, movimentos quase mecânicos. Além disso, aqueles que os encontraram afirmam que seu comportamento parece estranhamente fora do lugar, como se fossem estranhos às interações sociais normais. Alguns testemunhos relatam que os homens de preto costumam falar de maneira monótona, como se estivessem lendo um roteiro, ou mostram uma total falta de empatia para com seus interlocutores, nunca usando uma linguagem coloquial ou seguindo as convenções sociais. Detalhes esses que, como você pode bem imaginar, alimentaram a ideia de que sejam seres de outros mundos ou androides. E também o seu modus operandi, pelo que se diz, sempre se repete da mesma maneira. Eles surgem inesperadamente, geralmente na residência ou no trabalho daqueles que reportaram avistamentos de OVNIs ou fenômenos inexplicáveis. Uma vez lá, eles procedem para intimidar e assustar as testemunhas com uma única ideia em mente, a de mantê-las em silêncio sobre a sua experiência. As suas visitas começam quase sempre com perguntas aparentemente inocentes, mas logo se transformam em verdadeiros interrogatórios. Os homens de preto parecem ter um conhecimento detalhado dos eventos que pretendem encobrir, incluindo detalhes que nunca foram divulgados ao público. Isso dá às testemunhas a certeza de que foram vigiadas e mantidas sob controle. Suas intimidações podem assumir várias formas, desde ameaças explícitas a insinuações de consequências desastrosas, ou até comportamentos fisicamente intimidadores. Em alguns casos, eles pedem às testemunhas para entregar provas como fotografias ou amostras, e em outros, eles as alertam para não compartilhar suas experiências com ninguém, sob pena de graves consequências pessoais. E por último, um elemento, no mínimo perturbador, é que os homens de preto parecem sempre desaparecer no nada, tornando extremamente difícil verificar sua existência ou rastreá-los. Essa combinação de intimidação e mistério é o que contribui para perpetuar seu fascínio. Mas quem seriam realmente esses personagens? Qual seria o seu propósito? Existem essencialmente duas teorias. A primeira, a mais difundida, é que os homens de preto sejam agentes de agências secretas como o FBI, a CIA ou entidades ainda mais obscuras, encarregadas de encobrir avistamentos de OVNIs e outras atividades paranormais. Esses operativos trabalhariam para proteger informações delicadas que poderiam comprometer a segurança nacional ou desencadear o pânico entre a população. Essa versão dos fatos é tornada plausível pela longa história de operações encobertas conduzidas pelos governos. Projetos como o Blue Book, uma investigação oficial sobre avistamentos de OVNIs conduzida pela Força Aérea dos Estados Unidos, demonstram que o governo tem monitorado fenômenos inexplicáveis por décadas. Por que não pensar então que os homens de preto são uma componente fundamental dessas operações, encarregados de intimidar as testemunhas ou confiscar provas comprometedoras? A segunda teoria, decididamente mais fantasiosa, é que os homens de preto não sejam seres humanos, mas agentes extraterrestres enviados à Terra para esconder as provas da existência de alienígenas. Seriam então emissários de uma civilização avançada que opera nas sombras para evitar que a humanidade descubra a verdade. E essa tese seria reforçada por todos aqueles relatos de testemunhas oculares que os descrevem como figuras de comportamento estranho, sem emoções e com traços físicos quase inumanos. Ok, até agora falamos deles, quase como figuras lendárias, como creepypastas para entendermos. A situação se torna ainda mais perturbadora quando ouvimos os supostos testemunhos que terão que lidar com esses fatos. Aqui estão algumas das histórias mais famosas. Já mencionei a experiência que dá início a tudo. A de Harold Dudd, que ocorreu em 1947, oficialmente é reconhecida como a primeira que menciona os homens de preto. Mas na década de 50, o testemunho de outra personagem, Albert K. Bender, causou ainda mais confusão e medo na população.
Bender era um ufólogo americano. Em 1952, ele fundou o International Flying Saucer Bureau, uma das primeiras organizações dedicadas ao estudo de OVNIs. A organização teve um grande sucesso inicial, atraindo entusiastas e estudiosos de todo o mundo. No entanto, em 1953, Bender fechou-a repentinamente, deixando seus membros perplexos e cheios de perguntas. De início, Bender não quis fornecer explicações. Ele se mostrou extremamente relutante em revelar o porquê de sua escolha tão repentina e aparentemente sem motivações válidas. Até que, sob pressão, ele fez uma revelação chocante. Afirmou ter sido visitado por 3 misteriosos homens vestidos de preto que o teriam ameaçado para interromper imediatamente suas investigações sobre OVNIs. Esses indivíduos, segundo ele, não eram apenas intimidadores, mas possuíam uma aura perturbadora e sobrenatural. Bender descreveu uma sensação de terror intenso quando eles apareceram à porta de sua casa. Um mal-estar físico e uma espécie de manipulação mental que o levaram a obedecer imediatamente aos seus pedidos. No fundo, ele estava perfeitamente ciente de que, se não seguisse as instruções recebidas, ele e sua família enfrentariam terríveis consequências. Em 1962, ele publicou um livro intitulado Discos Voadores e o Homem Livre, no qual aprofundou mais sua experiência, afirmando com toda a certeza que os homens de preto eram entidades alienígenas que fariam qualquer coisa para manter o segredo sobre os OVNIs. E foi exatamente o seu relato que consolidou o arquétipo dos homens de preto como figuras ameaçadoras e paranormais. Em 1967, foi a vez de Robert Richardson, que afirmou ter tido um contato próximo com um objeto voador não identificado em Toledo, Ohio. Depois de recolher um fragmento de metal que, segundo ele, vinha do objeto voador, Richardson disse que recebeu a visita de 2 homens vestidos de preto. Esses indivíduos teriam pedido para ele entregar o fragmento, ameaçando-o quando ele declarou que não o tinha mais em sua posse. A intimidação física e verbal por parte dos 2 homens de preto foi tão assustadora que no final ele teria cedido às suas exigências. Ele também tinha a clara sensação de que, se não o fizesse, poderia sofrer terríveis consequências. Em 1975, por outro lado, uma figura ligada aos homens de preto que se tornou famosa é a de John Keel, que descreveu sua experiência, no seu livro As Profecias do Mothman. O livro relata uma série de eventos perturbadores que ocorreram na cidade de Point Pleasant, em West Virginia, entre 1966 e 1967. Além das aparições do Mothman, o Homem-Mariposa, uma misteriosa criatura alada, Keel reuniu vários relatos de encontros com os homens de preto. Segundo Kerr, essas figuras apareciam para aqueles que tinham avistado o Homem-Mariposa para induzi-los a manter silêncio sobre o que viram. Então, neste caso também, eles se apresentavam como guardiões de um segredo paranormal, talvez porque o Homem-Mariposa fosse uma criatura de outro mundo. E para terminar, outro caso fascinante envolve o Dr. Herbert Hopkins, um médico do Maine que, em 1976, relatou uma experiência extraordinária. Uma história tão arrepiante que decidi contar-lhes em detalhes, assim como foi narrada em várias revistas e páginas da web. O caso de Herbert Hopkins era uma noite de início de outono. Em setembro de 1976, o Dr. Herbert Hopkins estava sozinho em casa, em sua residência no Maine, enquanto seus filhos e sua esposa tinham ido ao cinema assistir a um filme. Tudo estava tranquilo e nada indicava que em breve ele viveria uma das experiências mais perturbadoras de sua vida. Pouco depois de ter sido deixado sozinho por sua família, ele recebeu uma ligação de um homem que afirmava pertencer a um grupo regional de investigação sobre OVNIs. O homem reiterou seu interesse no caso Stephens, um sargento do exército americano que pouco tempo antes havia relatado o avistamento de um objeto voador não identificado em sua cidade, e que Hopkins havia acompanhado desde suas primeiras declarações. Tudo o que o misterioso personagem pedia era para se encontrar com ele em sua casa para discutir pessoalmente. Embora o pedido parecesse incomum, Hopkins aceitou.
Passaram apenas alguns segundos desde que ele desligou o telefone e, surpreendentemente, assim que abriu a porta, viu um homem se aproximando pelo caminho da casa. Ele estava vestindo um terno escuro, luvas cinzas e um chapéu estilo bowler. Hopkins sabia que não havia cabines telefônicas por perto. Naquela época, não existiam telefones celulares. Então, ele ficou perplexo com o fato de o visitante ter conseguido chegar lá tão rapidamente. Ele nunca poderia ter percorrido a distância da cabine telefônica pública mais próxima até sua casa naquele período de tempo, nem mesmo usando um carro. Uma vez em casa, o convidado sentou-se no sofá. Foi Hopkins quem falou a maior parte do tempo enquanto ele ouvia atentamente os detalhes do caso. De vez em quando ele se limitava a comentar com frases do tipo: "Sim, eu entendo, eu também penso a mesma coisa." Então a situação mudou. Em um determinado ponto da conversação, o visitante disse a Hopkins que ele tinha uma mão no bolso, sabendo que havia 2 moedas ali. Ele não tinha a menor ideia de como ele poderia saber desse detalhe, mas era exatamente isso. Ele disse para ele tirar uma do bolso e observá-la atentamente. Hopkins, confuso com o pedido, fez isso e, enquanto a segurava em sua mão, viu ela assumir uma aparência estranha e embaçada antes de desaparecer no nada, bem em sua mão. Logo depois, o visitante falou, desta vez com um tom ameaçador: "Nem você, nem ninguém neste plano verão aquela moeda novamente." "Um belo truque", respondeu Hopkins. Ao estranho desconhecido, ele fez uma pergunta desconcertante. "Você sabe como Barney Hill morreu?" Hill supostamente foi sequestrado junto com sua esposa por alienígenas em 1961 e perdeu a vida pouco tempo depois. Ninguém nunca conseguiu dar sentido à sua morte em circunstâncias misteriosas. Então o convidado continuou a falar: "Barney Hill perdeu a vida porque não tinha mais um coração, assim como você não tem mais uma moeda na mão." Em seguida, o desconhecido intimou Hopkins a entregar todas as gravações sobre o caso Stephens, sobre as sessões de hipnose e todas as provas que haviam sido coletadas. Ele não disse a Confari, irritado, mas com uma decisão tal que o fez entender que, se não obedecesse, certamente teria o mesmo destino de Hill. Uma vez que terminou de falar, Confari, quase robótico, se afastou da residência e desapareceu atrás da esquina da rua. Hopkins afirmou posteriormente ter visto uma luz intensa de cor branca azulada, semelhante à dos faróis de um carro. Mas quando? Quando ele correu para lá para verificar, não conseguiu ver nenhum veículo se afastando. Horas depois, quando seu filho voltou para casa, eles foram juntos procurar por marcas na entrada, mas não encontraram nada que se parecesse com marcas normais de pneus. Muitas hipóteses foram feitas, mas no final Hopkins teve que aceitar a ideia, à primeira vista, a mais absurda de todas. Naquela noite, um homem de preto apareceu em sua casa com o único objetivo de fazê-lo desistir de suas investigações sobre Stephens. O método que ele escolheu para intimidá-lo foi mais do que convincente. Como aquela moeda poderia ter desaparecido daquela maneira tão estranha, teria ido para uma dimensão paralela. O homem de preto tinha o poder de fazer com que ele também acabasse naquele mesmo plano. Este caso é, sem sombra de dúvidas, um dos mais famosos e detalhados que já se ouviu falar sobre os homens de preto. E foi contado por Hopkins em inúmeras ocasiões, que sempre manteve a mesma versão sobre o que aconteceu. Mas ele inventou tudo do zero. Ou poderia haver alguma verdade sobre o que ele diz ter vivido? É hora de dar a palavra aos céticos. Os homens de preto fascinaram e aterrorizaram milhares de pessoas ao longo das décadas. Mas o quanto há de real nessas histórias? Existem provas concretas que demonstram a sua existência. Ou estamos diante de um fenômeno amplificado pela sugestão ou pelas histórias populares? Vamos ver isso juntos. Primeiramente, deve ser dito que o grande número de testemunhos sobre os homens de preto torna pouco provável que possam ser simplesmente o fruto da imaginação, de exageros ou de uma lenda. Alguns testemunhas, por exemplo, podem ter interpretado encontros com funcionários do governo, investigadores privados ou até mesmo jornalistas como experiências ameaçadoras.
Em um contexto de alta tensão como o dos supostos avistamentos de OVNIs, até mesmo um comportamento aparentemente neutro poderia ser percebido como intimidador. Outro aspecto interessante é a conexão com outras figuras misteriosas. Os homens de preto compartilham muitas semelhanças com espiões e agentes secretos do passado. Como eu dizia anteriormente, durante a Guerra Fria, por exemplo, a ideia de agentes misteriosos que monitoravam as atividades dos cidadãos não era nada improvável. A paranoia difundida nesse período histórico provavelmente alimentou a narrativa sobre os homens de preto, transformando-os de figuras governamentais plausíveis em entidades quase sobrenaturais. Em termos psicológicos, no entanto, pode existir uma explicação mais racional. As aparições dos homens de preto poderiam ser simples fenômenos de sugestão, histeria coletiva ou até mesmo elaboração de falsas memórias. Nessa perspectiva, as histórias sobre homens de preto seriam resultado de um mix de medos pessoais, influências culturais, além da incapacidade do cérebro humano de distinguir entre realidade e imaginação em situações de forte estresse. O próprio Dall, a primeira pessoa que relatou o encontro com homens de preto, admitiu ao longo do tempo que parte de sua história havia sido exagerada. Talvez como reação ao trauma ou à pressão social. Seja como for, os homens de preto permanecem como personagens icônicos de uma era inteira, que conseguiram capturar o imaginário coletivo de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que vocês acham dos homens de preto? Lenda, realidade ou simples sugestão? Deixem-me saber nos comentários.